O altar do século XVI da Capela do Calvário retorna ao Santo Sepulcro. No dia 12 de fevereiro, o altar da Capela da Crucificação, no Santo Sepulcro, retornou a Jerusalém para ser colocado em seu lugar privilegiado, o Calvário. Foi realizada nos dias 14 e 15 de fevereiro em Belém a 30ª edição da Conferência do Patrimônio Árabe para Muçulmanos e Cristãos na Terra Santa, intitulada A Justiça é o Caminho para a Paz. LifeGate, uma revolução para a integração. O LifeGate é um instituto que luta contra a marginalização de pessoas com deficiência na Palestina, criando oportunidades para transformar a deficiência em motivação e determinação. A origem do jubileu e seu reflexo no Novo Testamento. O padre Davi Neuhaus, professor de Sagrada Escritura, nos ajuda a refletir sobre o significado do ano jubilar na Bíblia. Este altar é belíssimo. A parte superior foi concebida para envolver a pedra da unção, aqui na entrada da basílica. Entretanto, a pedra era grande demais em relação ao altar, então o altar não pôde ser colocado ali. Não era um altar, mas um relicário destinado a abrigar a pedra. Assim, os frades de São Salvador, juntamente com a comunidade local, criaram esta esplêndida obra em ferro forjado para realçar o relicário e transformá-lo num altar. Na segunda-feira, 8 de abril de 2024, o altar da Capela Latina da Crucificação no Calvário, dentro da Basílica do Santo Sepulcro, foi removido. Em 12 de fevereiro de 2025, retornou ao seu lugar completamente restaurado, limpo e polido pela família Save de Roma. Um presente oferecido pelo Grão-Duque Ferdinando de Médici, que reinou de 1587 até a sua morte e que também foi protetor da Ordem Franciscana quando era cardeal. Antes de retornar ao seu lugar privilegiado no Calvário, este belo altar, conta Frei Stefani, foi exposto no Museu Marino Marini, em Florença, onde visitantes do mundo inteiro puderam admirá-lo. Estamos muito felizes que neste ano jubilar de 2025 possamos ter o altar do Calvário completamente restaurado. No primeiro domingo da Quaresma, o patriarca virá aqui, fará sua entrada solene na Basílica do Santo Sepulcro e durante a procissão fará uma parada diante deste altar. Neste ano jubilar, peregrinos e cristãos locais poderão admirar este belíssimo altar. Um fato curioso, Ferdinando de Médici, continuou Frei Stefani, quando o altar foi doado ao Santo Sepulcro, era cardeal e duque. Mais tarde, pela primeira vez na história da Igreja, ele foi reduzido ao estado leigo para manter o ducado vivo. No canto do altar, além do brasão dos Médici, podemos ver a grande coluna ducal e acima dela o galeiro cardinalício. Então era muito raro ver um soberano que também tenha sido cardeal, mas o altar foi doado quando ele era ambos, uma pequena peculiaridade. Uma obra verdadeiramente esplêndida, oferecida tanto pela Igreja Universal, povos do mundo inteiro com a parte doada pelo Grão-Duque da Toscana, quanto pela Igreja local, com a parte concebida pelos artistas artesãos de Jerusalém. O Centro Aulica para os Estudos Religiosos, Patrimoniais e Culturais na Terra Santa sediou em Belém, nos dias 14 e 15 de fevereiro, a 30ª edição da Conferência sobre Patrimônio Árabe para Muçulmanos e Cristãos na Terra Santa, intitulada A Justiça é o Caminho para a Paz. A conferência contou com a presença de padres, intelectuais e acadêmicos de Belém, Galiléia e Haifa. Nos últimos anos, sentimos que era essencial que a conferência se concentrasse sobre o tema da justiça e da paz. Sem alcançar a justiça social, a justiça distributiva na sociedade e a paz civil, a verdadeira paz permanece inatingível.
Em seu discurso durante a conferência sobre o impacto da guerra no turismo palestino, Majed Ishar, diretor-geral do marketing turístico do Ministério do Turismo e Antiguidades, enfatizou o papel crucial do setor do turismo na economia palestina. Ele destacou um déficit diário de 2,5 milhões, uma taxa de desemprego de 36% em Belém e a perda de meios de subsistência para 7.800 trabalhadores do setor. O prefeito de Belém, Anton Salman, falou sobre o papel dos muçulmanos e dos cristãos na promoção dos valores da convivência. O conceito de convivência nasce dos hábitos, das tradições, das normas, da cultura e da educação, tanto na família quanto na escola. A coexistência é uma realidade indiscutível na sociedade palestina, assim como qualquer comportamento que se desvia dos nossos costumes e tradições é condenado e rejeitado pela sociedade. Em sua palestra, Sami Al-Youssef, econômico-geral do Patriarcado Latino de Jerusalém, descreveu as dificuldades relacionadas à prevenção dos lugares santos. Explicou que o confronto com as autoridades locais diz respeito principalmente às isenções fiscais para as propriedades eclesiásticas. Em Israel, por exemplo, tais isenções são baseadas no status quo, mas a ausência de uma lei que regule deixa a igreja constantemente vulnerável a demandas de imposições fiscais. Existem também os desafios relacionados ao grande número de organizações cristãs que prestam serviços, muitas das quais estão enfrentando graves crises financeiras. Os desafios também afetam organizações administradas por ordens religiosas. O número de vocações hoje está diminuindo, por isso, pergunto-me se estas ordens conseguirão continuar a gerir as instituições. No entanto, a igreja continuará a oferecer seus serviços, diz Sami Al-Youssef. Na faixa de Gaza, por exemplo, o número de membros da comunidade cristã está diminuindo. No entanto, há instituições operando no território, muitas das quais precisam ser reconstruídas após terem sido bombardeadas. A igreja continuará a oferecer e expandir seus serviços, e depois de cada guerra, ela sempre emerge mais forte do que antes. Em sua palestra sobre a teologia da esperança na sombra da guerra, o padre Agabius Abu Saad, pároco da Igreja Greco-Católica em Haifa, enfatizou que depois da guerra, a verdadeira prioridade é construir o presente e o futuro de nossos filhos em sua terra. Qual é o significado da teologia da esperança? É o caminho em direção aos outros, o reconhecimento dos direitos e deveres. É a teologia da solidariedade, do amor e da compaixão para com aqueles que são oprimidos. Sobre a posição da igreja em apoiar o povo palestino, o bispo Munib Yonan, ex-presidente da Federação Luterana, destacou como as igrejas apoiam o direito do povo palestino de viver com dignidade em sua própria terra. Por exemplo, as igrejas tomaram uma posição clara em relação à evacuação forçada da população de Gaza, afirmando que nenhum palestino deve ser forçado a abandonar sua terra, onde quer que esteja, nem mesmo em Gaza. A guerra é uma tragédia moral e humana para todos, mas a justiça é o caminho para a paz. Todo ser humano é, aos nossos olhos, uma maravilhosa criação de Deus, com direito a ser amado, educado, formado, vivendo da forma mais independente possível. E é exatamente por isso que estamos aqui. Sempre foi um desejo da sociedade palestina. As pessoas vinham até nós pedindo: Urgard, o LifeGate poderia nos ajudar aqui? Vocês poderiam nos ajudar ali? Nós ouvíamos, observávamos e orávamos. Podemos fazer algo por essas pessoas? E assim começamos a agir. O LifeGate é uma revolução contra a marginalização, uma rebelião contra a impotência, uma afirmação do direito de todo ser humano a uma vida digna.
A Fundação LifeGate luta todos os dias para quebrar as barreiras impostas pela realidade às pessoas com deficiência na Palestina, criando oportunidades e construindo um futuro no qual a deficiência se torna uma motivação, o desespero se transforma em determinação e os sonhos se tornam realidade. Estou aqui no LifeGate há 17 anos. Quando jovem, eu não me aceitava, me sentia um estranho e não conseguia acreditar no que estava vivenciando. Eu me trancava no meu quarto e chorava. Mas desde que cheguei aqui, mudei profundamente. Olá, meu nome é Batul Farolgri. Estudo na cantina e na cozinha. Hoje vou fazer macarrão. Estou muito feliz aqui porque aprendi a ler, escrever e adoro aprender coisas novas. Desde a sua fundação em 1987, o LifeGate em Beit Jala se tornou um símbolo de compaixão e esperança. Sob a orientação de Burghardt, acompanhou a jornada de milhares de pessoas com deficiência, oferecendo-lhes oportunidades de educação, integração e independência. Aqui encontramos amor, paz, cuidado e carinho. Nós nos sentimos em paz sabendo sempre onde nossos filhos estão. Eles estão seguros. Aqui está a palavra certa, segurança. Senti isso imediatamente com minha filha desde o momento em que chegamos. Tudo mudou. Nós também estamos felizes com ele e o amamos do jeito que ele é. Não queremos que isso mude ou que o tempo volte. Não queremos que nos deixe. Nós o amamos exatamente pelo que ele é. Às vezes sinto que ele é quem cuida de nós e não o contrário. Na verdade, isso nos ajudou a descobrir muitas coisas que não sabíamos. Ele não quer que eu fale. Deus nos deu inteligência e um corpo, dando-nos assim a capacidade de agir e mudar. Não podemos permanecer espectadores, nem nos render ao medo ou à impotência. Hoje, mais do que nunca, é hora de transformar nossa fé em ações que tragam esperança à humanidade. You see, I don't need to tell a local person that life. Não preciso explicar para quem mora aqui que a vida nesta área, especialmente onde estamos, está em risco. E eu mesmo, como cristão, interpreto a Bíblia sabendo que Deus nos fez muitas promessas. Mas há uma coisa que nunca devemos fazer: ficar sentados esperando algo acontecer. Deus nos deu um corpo, uma mente e habilidades que desenvolvemos ao longo de nossas vidas. Agora cabe a nós levantar, se movimentar e começar a agir. And I think now it's our turn to stand up and to go. Não espere pelos outros. Seja você a realizar atos de misericórdia. A Igreja Católica proclamou um ano santo especial que começou em 24 de dezembro de 2024 e terminará em 28 de dezembro de 2025, um ano jubilar dedicado ao tema da esperança. Mas qual é a relação entre o jubileu do Antigo Testamento e a mensagem de Cristo? A palavra jubileu não se origina do árabe, mas do hebraico. Seu significado literal é chifre de carneiro. Mas qual é a conexão entre o chifre de carneiro e o ano do jubileu? Na tradição bíblica, o anúncio do ano era acompanhado pelo som do chifre ou trombeta. O termo aparece no livro de Levítico, precisamente no capítulo 25. O capítulo começa introduzindo a ideia do repouso da terra. No Antigo Testamento, Deus ordenou ao seu povo que trabalhasse a terra por 6 anos consecutivos e a deixasse descansar no 7º. Esse ciclo deveria ser repetido 7 vezes e, o ano seguinte, o 50º, seria celebrado como ano jubilar. Durante esse período sagrado, Deus ordenou que todos retornassem à sua terra e família, vivendo de seus frutos e que ninguém cometesse injustiça contra seu irmão. وشو يعمل فيه وهي كتير مهم يعيش الشريعة.
Isso significa viver a lei divina, transformando a palavra de Deus em carne e vida, para que ela se concretize na existência de cada ser humano na Terra. Esse conceito lembra a ideia fundamental da Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem. Ele o colocou na Terra. Isso representa um novo começo e é um elemento chave do ano jubilar. No ano do jubileu, Deus também ordena a libertação dos escravos. Uma das manifestações mais óbvias de injustiça é a escravidão. No ano jubilar é claramente proclamado que Deus é o Senhor da terra e que somos apenas peregrinos, hóspedes e iguais diante dele. Essa ideia de igualdade, válida tanto na sociedade agrícola do passado como nas sociedades civis, antigas e modernas, ainda hoje representa um grande desafio. No Evangelho de Lucas encontramos princípios paralelos aos do ano jubilar, quando Cristo, lendo a profecia do profeta Isaías, proclamou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." O Evangelho conta a história de Bartimeu, o cego que estava sentado do lado de fora da cidade de Jericó. Mesmo cego, ele viu o que os outros não conseguiam ver. Ele foi o primeiro, no Evangelho de Marcos, a chamar Jesus de Filho de Davi, reconhecendo-o como rei, quando ainda era cego. Essa história nos convida a refletir. Eu posso ver e ouvir, mas quantas vezes na minha vida permaneço cego e surdo para a verdade? Sobre o apelo aos prisioneiros, o padre Neuhaus diz que não se trata apenas daqueles que estão fisicamente encarcerados. Estou na prisão sempre que me sinto acorrentado, mas de quais prisões estamos falando? Por exemplo, pode haver prisões impostas pelo ódio. O padre Neuhaus conecta a declaração de Cristo, segundo a qual ele veio pregar o ano aceitável do Senhor, isto é, o ano da satisfação do Senhor, com o ano do jubileu. O ano da satisfação de Deus é aquele que nos introduz à nova criação. Em Gênesis, de fato, depois de cada dia da criação, lemos: "E Deus viu que era bom." A igreja celebra um jubileu a cada 25 anos, um tempo de arrependimento e reconciliação com Deus e com os outros. Que cada dia da nossa vida seja um ano jubilar, para que respeitemos o próximo, criado por Deus à sua imagem e semelhança, e assim estejamos entre aqueles que lhe agradam. Acesse o novo website do Christian Media Center. Num layout clean e moderno, encontre aqui nossos vídeos e programas especiais da Terra Santa. Assista ainda os eventos transmitidos ao vivo e as câmeras 24 horas de Nazaré e Belém. Com vídeos dublados em 10 línguas, nós levamos a Terra Santa até você. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.